A paz do Senhor Jesus Cristo, sou o pastor Edilson Constantino, quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Queria compartilhar com você esta palavra que Deus pôs no meu coração nesta segunda-feira de manhã. Louvo a Deus porque nós acordamos aí com vida, acordamos com saúde e estamos aguardando a volta de Jesus. A Bíblia Sagrada é a maior fonte de informação que nós temos acerca de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, de Deus nosso Pai e do nosso amigo e consolador, o Espírito Santo. Jesus é Filho de Deus, enviado por Deus a essa terra para salvar nós homens pecadores. Do momento em que Adão peca, nós passamos toda a raça humana a viver em densas trevas espirituais, em densas escuridões, de forma que quem está em escuridão não enxerga, nem tampouco pode ter informação. A Bíblia diz que Deus, olhando para ver se achava aqui na terra alguém com entendimento, não havia ninguém. Desta forma, Jesus veio, morreu na cruz do Calvário para nos salvar, nos resgatar. O livro de Apocalipse fala que o Senhor Jesus veio para nos fazer para Deus reis e sacerdotes. Mateus capítulo 28, Jesus vai aparecer aos discípulos na Galileia e vai dizer: todo o poder é me dado no céu e na terra. E esse poder foi dividido com a igreja, quando Jesus disse: eu vos dou poder para aniquilar toda a força do inimigo. Jesus é o único meio, é a única forma, é o único caminho que se tem para chegar a Deus. Ele mesmo disse em João 14, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não há outro meio de ser salvo. Não há outra forma de chegar a Deus a não ser por Jesus. Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É claro que tudo isso é pela fé. É claro que tudo isso é pela fé que nós temos em Cristo Jesus. A Bíblia nos revela, a Bíblia nos informa que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e a partir do momento que nós absorvemos esta informação e trouxemos ela para o nosso conhecimento, esse conhecimento foi transformado para nós em um estilo de vida, e o Espírito Santo em nós faz com que nós venhamos ter as memórias e a graça, o amor e as consolações que são derramadas por Deus através do Espírito Santo, de forma que em meio a tanta crise, em meio a tantas situações difíceis, a igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor, o verdadeiro servo de Deus, ele sabe o que está acontecendo e por isso ele não fica apavorado, mas nós vamos cada vez mais estar próximo do Senhor Jesus. Nós vamos cada vez mais procurar ler a Bíblia Sagrada, orar ao Senhor, porque sabemos que o momento da igreja ser arrebatada, ser levada para a eternidade está chegando. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João capítulo 17, Jesus vai fazer uma oração e nesta oração Jesus vai pedir a Deus que guarde os que são seus. Jesus vai dizer, eram teus, mas tu me destes e agora peço que os guarde neste mundo. Estão no mundo, mas não são do mundo. A preocupação de Jesus no contexto é com aqueles que Jesus salvou, não só com aqueles que foram salvos naquele dia, mas com aqueles que viriam através da mensagem da palavra de Deus, através das revelações da palavra de Deus, pregadas, cantadas. Então essas revelações trouxeram pessoas para Jesus. A Bíblia Sagrada nos mostra o caminho, nos revela as verdades de Deus em Cristo Jesus, e através desta palavra que nós um dia ouvimos, destas informações, nós absorvemos e o Espírito Santo foi trabalhando em nós e hoje nós estamos salvos em Cristo Jesus. E nesta oração Jesus vai pedir
que Deus guarde o seu povo na terra, até que chegue o grande dia em que o Senhor virá e os levará para onde Ele está. É o que está escrito na Bíblia Sagrada. Então nós hoje aguardamos a volta do Senhor Jesus. Em meio a tanta crise, em meio a tanta situação, no livro do profeta Daniel, Daniel vai dizer que quando multiplicasse a ciência, quando as coisas chegassem em uma proporção gigantesca, o ímpio continuaria a perecer, mas os sábios entenderiam o momento. Então, os sábios, na minha opinião, são aqueles que estão em Cristo hoje, que foram salvos. Nós entendemos que este momento em que nós estamos vivendo é o momento em que a igreja em Cristo precisa se unir cada vez mais e se preparar cada vez mais, porque Jesus está voltando para levar o seu povo na terra. Jesus é a única forma, é o único meio de salvação. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então não existe outra solução, não existe outro caminho a não ser Jesus. Nós precisamos adorar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, render a Deus graças por meio de Jesus. Jesus vai dizer na carta aos Hebreus que em Cristo foi preparado um novo e vivo caminho. O escritor aos Hebreus vai dizer: em Cristo foi preparado um novo e vivo caminho. Então Cristo é a nossa porta de entrada para Deus. Enquanto Deus olhou para a terra e não viu ninguém com entendimento que fosse capaz, o homem havia caído, pecado, e desta forma não poderia fazer nada por ele mesmo. Então Deus enviou Jesus Cristo para morrer por nós e nos salvar. O livro de Isaías, do profeta Isaías, diz que ele carregou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus está voltando para levar a igreja. Jesus está voltando para levar o seu povo. E nós que estamos nesses tempos finais, estamos observando que o mundo está em uma aflição e um desespero. Mas a igreja do Senhor precisa continuar orando. A igreja do Senhor precisa continuar avançando. A Bíblia diz que aos que forem fiéis até o fim, aos que permanecerem, aos que estiverem confiantes e com fé, esses serão salvos. Na carta aos Hebreus, o escritor vai dizer que aquele que há de vir virá, mas o justo viverá pela fé. Então nós, irmãos, em Cristo somos justificados, somos lavados e somos remidos de nossos pecados. Em Cristo agora nós temos uma nova vida. Em Cristo nós temos a esperança da eternidade. Jesus está voltando e em Cristo nós temos a certeza de que estaremos lá. A Bíblia Sagrada traz a informação da salvação do homem. E esta informação ela é colocada dentro de nós, trabalhada dentro de nós pelo Espírito Santo e pela nossa fé. A nossa fé é a porta de entrada para aquilo que está para acontecer. Não é por obras, é por fé. Jesus está voltando e nós precisamos estar preparados. Não sei como é que está a sua vida, não sei o que você está enfrentando, mas se você crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nada poderá tirar a sua salvação se você se manter firme, se você se manter forte em oração, buscando estar na presença do Senhor Jesus. O Espírito Santo está dentro de nós. Deus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Então eu queria que você pegasse essa palavra de Deus para o seu coração. Se você está afastado, se você por algum motivo deixou os caminhos do Senhor, volte, aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador, volte para os braços do Pai. Jesus quer mudar a sua história, mudar a sua vida. Evangelho é testemunho, Evangelho é salvação. Eu não digo para você que se você vir para
os braços de Jesus, tudo ficará simples e fácil. Talvez fique mais difícil, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E Jesus também disse: sem mim nada podeis fazer. Então o que eu quero trazer aqui nesta manhã é: não existe outro caminho a não ser Jesus. Não existe outra forma a não ser Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Paulo disse: se qualquer outro evangelho for anunciado, a não ser aquele que foi deixado por Jesus, seja maldito. Então o evangelho da salvação é o evangelho da cruz. Na cruz do Calvário, Jesus nos purificou de todo o pecado. Só que em Marcos 8,34 ele vai dizer assim: se você quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Não são todos que subirão, não são todos que serão salvos, somente aquele que perseverar até o final. Perseverar é o que nos leva ao sucesso, mas também é o maior desafio de todo cristão. É o maior desafio da igreja, é perseverar na presença do Senhor Jesus Cristo. Porque se nós vivemos pela fé em Cristo Jesus, e Cristo disse: se minha palavra estiveres em vós e vós estiveres em mim, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então nós precisamos pela fé crer que o Senhor Jesus fará tudo por nós. Ainda que você venha perder o seu emprego, ainda que o mundo venha piorar as suas aflições, mas eu tenho certeza que aquela oração que Jesus fez a Deus, para que Deus nos guardasse do mundo, onde a preocupação de Jesus não era com o mundo, mas com aqueles que estavam nele e que foram salvos e libertos pelo seu sangue. Ele vai dizer: Pai, guarda eles do mundo, porque eles não são do mundo, eles são meus. E para onde eu vou, aonde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo também. Então, fica firme. Se por algum motivo você saiu, volte. Jesus te ama e Jesus quer te salvar e mudar a sua história. Os princípios bíblicos da palavra de Deus são os que nos favorecem, são os que nos dão estrutura, são os que nos mantêm conectados com Deus. Princípios é os que nos mantêm. Obediência, reverência a Deus, adoração, é estar na presença do Senhor, cultuar a Deus. O nosso corpo é culto ao Senhor, é adoração a Deus. Então nós precisamos voltar a estar dentro da casa do Senhor, orando, buscando a Deus, intercedendo um pelos outros, ajudando uns aos outros. Como é que está a sua vida? O que você está enfrentando? Jesus, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Em breve virá buscar a sua igreja. Esteja preparado. Volte para os caminhos do Senhor. Faça um compromisso com Deus. O Senhor vai abençoar você, sua casa e toda a sua família. E Deus vai mudar a sua história. Em breve Jesus volta para buscar a sua igreja. E eu quero subir com Jesus. Nenhum de nós merece a salvação, mas Cristo morreu para nos salvar. E em Cristo nada pode nos condenar. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E o sangue de Jesus está sobre nós. Então, no mundo espiritual, quando pesa uma acusação contra mim e contra a sua vida, é o sangue de Jesus que diz: ele está salvo, ele está liberto. E nenhum pecado consta na vida dele, porque o sangue de Jesus nos libertou. Creia, acredite, não olhe para o mundo, olhe para Jesus. Não olhe para homens, olhe para Jesus. Deus irá mudar a sua vida e a sua história. E logo juntos estaremos na eternidade para todo sempre com Cristo Jesus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e tenha uma ótima semana.